abrir Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Agora o microfone está firme também. Atos, capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo. São 47 versículos. Quero que você acompanhe com bastante atenção. Isso é uma narrativa de um texto tão precioso da palavra do Senhor, que tem para ensinar ao nosso coração, falar conosco ainda hoje. Você abriu aí? Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A palavra usada para línguas é idioma. Poderemos ler assim: passaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossos próprios idiomas, nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Rompeu os grilhões da morte na ressurreição do Senhor. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança,
porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos irmãos? Quase 3.000 pessoas. Vamos ler junto até o final, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e Tu sabes, Deus, que há tanta incapacidade, Senhor, em nós, em mim, poder ouvir a Tua voz, entender no coração, se arrepender e ser impulsionado ao Senhor, à Tua presença, à Tua missão, aos propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, dá-nos uma graça aqui especial, Senhor. Dá-nos aqui a iluminação do Teu Espírito, nos abençoa, converta o nosso coração ao Senhor, nos levanta, Senhor, como uma igreja adoradora, viva, vibrante, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agora, no mês de agosto, é um mês que, de certa maneira, a Igreja Presbiteriana do Brasil fala um pouco mais sobre missões. Fala de maneira especial, seria o mês de missões. Não quer dizer que seja uma vez no ano, ou um mês por ano, que a gente vai estudar um pouco sobre a missão de Deus, conversar sobre a missão de Deus, nem muito menos uma vez por ano que a gente vai viver a missão de Deus. Quer dizer que no mês de agosto, de alguma maneira, de uma forma especial, a gente comemora e conversa e prega um pouco sobre a missão. Quando a gente foi
pastor Sávio falou comigo, falou com o Léo. A gente está pregando agora no mês de agosto a respeito da missão, a respeito desse assunto. E veio no meu coração o texto de Atos, na verdade o livro de Atos todo, porque conta de maneira narrativa como a igreja nasceu e como a igreja estava se desenvolvendo ali no início, após a descida do Espírito Santo. Quando eu olho para o livro de Atos e tenho visto lá no meu pequeno grupo, na quarta-feira, e outras vezes também quando tenho olhado para o livro de Atos, todas as vezes eu tenho percebido que a missão de Deus e a expansão do reino de Deus na terra se dá por intermédio da igreja de Jesus, se dá por intermédio da igreja local, vibrante, apaixonada por Deus, cheia do Espírito Santo, firme na palavra, louvando ao Senhor, querendo Deus, adorando o Senhor, adorando ao Pai, quebrantado na presença do Senhor. É a igreja de Jesus aqui na terra. A missão de Deus já é alcançar o seu povo, porque a igreja de Jesus é o povo que foi chamado, que foi escolhido, eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, mas que em certa altura na história da vida da gente, nós fomos apresentados ao Evangelho, conhecemos o Senhor Jesus, nos entregamos a Ele e agora nós fazemos parte desse corpo. Nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. No mês de agosto, a igreja comemora e fala um pouco sobre missão, porque no dia 12 de agosto de 1859, o primeiro missionário presbiteriano chegou aqui ao Brasil, o Simonton. Chegou no Rio de Janeiro. Foi o dia que ele desembarcou aqui. Menos de um ano após a sua chegada, Simonton já estava pregando o Evangelho, formando ali no Rio de Janeiro uma igreja local. O primeiro culto que teve após a sua chegada, se não me engano, foi em março de 1860. Primeiro culto, a primeira igreja que hoje a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro representa. Aquela igreja no Rio de Janeiro que nasceu em 1860 se expandiu. Aquela igreja passou a plantar outras igrejas. Os cristãos, os discípulos de Jesus passaram a propagar, a proclamar o Evangelho de Jesus aqui no Brasil, e por causa dessa proclamação, pela graça de Deus, a igreja de Jesus se espalhou pelo Brasil, embora ainda haja vários lugares, pequenas regiões, ou na verdade grandes regiões, mas pequenas localidades, povoados, em que ainda não há nem 1% de cristão, ou talvez não haja nenhuma igreja ainda aqui no Brasil, mas o Evangelho se espalhou, chegou até nós. Mas também no último século, e hoje pela manhã nós ouvimos isso na pregação também, falando que muitas vezes o que temos aprendido a respeito da missão e a respeito de missões tem nos conduzido a ensinos equivocados. E por causa desse equívoco na nossa mente, no nosso coração, a gente, de certa maneira, ou se acomoda, ou de certa maneira passa a imaginar que estamos fazendo parte da missão, sei lá, porque eu contribuo com a igreja, porque eu dou dinheiro para uma agência missionária, e aí eu estou fazendo a minha parte, porque a minha parte é dar o dinheiro, ou porque a minha parte é orar. Mas aqueles que são missionários, eles estão lá fazendo a obra de Deus. É difícil hoje encontrar profissionais, estudantes, a gente que está envolvida na cidade, aqui na cidade de Recife, que mesmo ali no seu contexto, no seu trabalho, na sua escola, se entende como um missionário, se entende como um discípulo de Jesus que está ali para fazer a obra de Deus. É difícil. Normalmente o que eu escuto, e os demais pastores também, é a seguinte questão: gostaria muito de poder largar tudo isso que eu faço aqui, todo esse meu trabalho secular, e me dedicar exclusivamente à obra de Deus. E esse é um ensino completamente equivocado, porque se ali onde eu estou envolvido não é completamente, não é um coração íntegro na obra de Deus, na missão de Deus, não vai ser em canto nenhum da terra, não vai ser de jeito nenhum. Às vezes a gente pensa também que alguém que é pastor, missionário, é um entendimento missionário nessa questão, de que ele saiu da sua zona de conforto. Você olhar
bem direitinho para o livro de Atos, você vai ver que na igreja de Jesus não existe discípulo vivendo em zona de conforto. Você entendeu isso ou não? A igreja do Senhor, não existe discípulo de Jesus alcançado pela graça, que diz assim: eu estou vivendo na minha zona de conforto, eu faço o que eu quero, porque na verdade, ser discípulo de Jesus é receber no coração um reino, um reinado, e nesse reinado não tem espaço para mim. Não é 99% o Senhor reinando no meu coração, não é o Senhor reinando na igreja, o Senhor reinando no meu ministério, e alguma parte, alguma esfera da minha vida, no qual eu ainda controlo e domino, de jeito nenhum. Na verdade, é o Senhor, é o reino de Deus, implantado no nosso coração, reinando completamente. Dessa forma, não tem como viver na zona de conforto. Cristão e o discípulo de Jesus é chamado a viver a missão, a obra, a presença, a adoração, a devoção ao Senhor, a se quebrantar na presença de Deus. É a caminhada de Jesus aqui na terra. É a missão de Deus. E essa missão, ela é desenvolvida através da igreja, porque a igreja é o povo de Deus, e reunido por esse sangue de Jesus, é reunido por esse Espírito que em nós habita, é reunido por essa fé, por essa crença na palavra de Deus como regra de fé, de prática, é reunido através da oração e da vida, na comunhão, da adoração. É a igreja de Jesus fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Mas não é quando apenas a gente se envolve num evento, numa programação. Não é quando eu faço algum acampamento evangelístico ou algum encontro evangelístico. Não é quando uma vez ou duas no ano eu participo de alguma viagem missionária. Mas a missão, a vida da gente, o chamado de Deus para a vida da gente é para uma vida integral para o Senhor. Você se entende dessa maneira, irmão? A sua vida e a minha vida, eu posso dizer diante de Deus, você pode dizer diante de Deus, eu vivo integralmente para o Senhor. Essa é a missão de Deus no coração da gente. Esse é o mover de Deus, o Espírito no coração da gente. Quando a gente olha um pouco para a igreja também atual, e quando eu digo atual, não estou falando de coisas distantes, coisas próximas, presentes. Parece que a gente acha melhor terceirizar, ou acha melhor considerar que fazer a obra de Deus é uma vez no ano, ou é quando a igreja vai numa viagem, ou é quando a igreja envia um missionário para algum lugar, ou é quando a igreja promove alguns missionários, algumas pessoas para viverem lá longe. Quando a gente pensa assim, às vezes é bom pensar assim, é cômodo pensar assim. É cômodo pensar que ele está lá sofrendo, ele está lá na linha de combate, e eu estou aqui vivendo o bem bom. Isso é um grande mal no coração da gente, porque se você é discípulo de Jesus, se você foi chamado por Deus, se tem um Espírito habitando no seu coração, nós não pertencemos a essa terra, nós não somos mais desse mundo. As coisas desse mundo não encantam mais os olhos da gente. Nós somos chamados a viver integralmente um reino de Deus. E quando eu estou falando isso, não estou dizendo que é lá nos confins da terra necessariamente, mas é onde Deus nos colocar. Porque a geografia da missão está nas mãos do Senhor. Aonde Deus vai me colocar está nas mãos do Senhor. Mas é o nosso coração, é lá no nosso coração onde a gente desfruta desse privilégio de poder se dispor para andar na presença de Deus, para ser vocacionado pelo Senhor. Há cristãos ainda dizendo hoje que não tem chamado, que não tem vocação. Há cristãos dizendo que são crentes e se converteram, conhecem a Bíblia, mas não se entendem como chamados, como vocacionados. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, que quando a Bíblia fala a respeito da conversão, quando a Bíblia revela o agir do Espírito na conversão, já ali está incluído uma nova identidade, mas também ali está incluído nessa nova identidade uma missão, nessa nova identidade propósitos que o Senhor quer fazer e deseja fazer na nossa vida. Não é apenas através da nossa vida, porque também no movimento missionário, a gente pode pensar que o trabalho missionário são as coisas que eu faço, são as obras que eu vou realizar aqui na terra, são as pessoas que eu vou levar para a igreja, e tudo isso é uma bênção, para a glória de Deus, é uma bênção esse negócio.
Mas o fato é que a grande missão de Deus é a obra de Deus sendo feita no meu coração. É o próprio Deus habitando lá no profundo da minha alma, no meu coração. Essa é a missão de Deus, essa é a obra de Deus. É esse Espírito lá no meu coração, no meu íntimo, me impulsionando a viver de uma maneira diferente, de dentro para fora. É quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, a respeito de experimentar a boa, é o quê? Perfeita e agradável vontade de Deus. É o culto racional, é a consagração completa, é isso que Paulo fala no versículo 1. Se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para experimentar Deus realizando a sua obra aqui na terra através da nossa vida. A gente olha para a igreja de Atos, livro todo de Atos, nós vamos ver Deus fazendo a sua obra, Deus expandindo o seu reino, com pessoas de outras línguas, de outras etnias, de outras nações, mas também ali em Jerusalém. Deus estava fazendo a sua obra ali, e essa obra passa a crescer e a se desenvolver através da igreja local. Essa igreja de Jerusalém nasce aqui no Pentecostes como um sinal aí do Espírito, uma promessa de Deus. E aí o texto diz que nós lemos que aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo, e porque estavam cheios do Espírito Santo, passaram a proclamar as grandezas do Senhor. E havia ali naquela festa de Pentecostes, uma festa judaica, havia ali pessoas de várias línguas, de várias nações que vieram para a festa lá em Jerusalém. Aquelas pessoas estavam ouvindo o Evangelho e a grandeza de Deus de uma maneira tão poderosa através da vida desses homens. Mas a gente pode também olhar para esse texto e começar a elogiar e a exaltar a vida dos homens, a vida dos apóstolos, a vida desses que estavam ali orando e foram tremendamente usados por Deus. E aí a coisa fica muito distante, porque você olha para si e pensa: eu nunca vou viver isso, eu nunca vou desfrutar do Espírito como esses homens, a minha vida com Deus é ir à igreja, a minha vida com Deus é fazer parte de um grupo na igreja, a minha vida com Deus é fazer as coisas corretamente. Mas na verdade, o que esses homens estavam desfrutando ali é uma realidade para todo crente. Que aqueles homens estavam desfrutando é uma realidade na vida de todo aquele que é nascido de novo. É uma realidade, porque nos foi conquistada e nos foi dada na cruz em Cristo Jesus. É a realidade do Espírito. O que havia na igreja de Atos era gente cheia do Espírito Santo, e a partir desse povo, desses discípulos, não apenas dos apóstolos, não apenas aqueles que têm os nomes escritos aqui na Bíblia, mas de outros também que nem tem o nome aqui escrito, de anônimos, gente que estava cheia do Espírito e passou a proclamar as grandezas de Deus por onde passavam, por onde iam, para onde Deus quisesse enviar. É através de gente cheia do Espírito que a obra de Deus vai sendo feita aqui na terra. E eu não estou falando aqui de uma realidade sobrenatural, não estou falando aqui de uma realidade extraordinária, mas estou falando aqui de uma realidade que é presente, que é patente, que nos é dada pela graça. O Espírito habita em nós, ou não? Porque se não habita o Espírito, você não é crente, irmão. Se não é o Espírito que habita no fundo, a minha alma, que sopra o sopro de Deus, nós não somos crentes, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Aqui nós vemos no Pentecostes o Espírito enchendo a vida desses homens. Você se converteu e recebeu o Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos gente que está falando da parte de Deus por causa desse Espírito. Não é por causa de habilidade, não é por causa de curso que fizeram, não é por causa de nada que eles tinham, mas é por causa desse Espírito. E quando eu estava pensando, lembrando, meditando durante a semana nesse texto, pensando aqui, pensando na minha vida, eu cheguei à seguinte conclusão: grande parte da minha dificuldade, ou da nossa dificuldade, da nossa luta, ou grande parte pelo qual a igreja de Jesus não tem feito a obra de Deus, a missão aqui na terra, é porque falta a nós sermos cheios do Espírito,
Falta a nós queremos andar com Deus de maneira séria. Falta a nós nos apaixonar pelo Senhor. Falta a nós nos encher do Espírito, orar, buscar o Senhor na palavra de Deus. Nós brincamos de ser crente. Nós brincamos com esse negócio. Mas o fato é que está lá, existe um Espírito que sopra lá no meu íntimo, que diz que eu sou filho de Deus, que eu fui lavado e remido no sangue de Jesus, que eu tinha uma vida troncha, o Senhor foi lá, me resgatou, me colocou os pés sobre uma rocha, o Senhor salvou a minha vida, é uma realidade, existe em nós, me deu uma nova identidade. Fez isso com você também, irmão. É uma realidade para todo crente, mas não é uma realidade somente para alguns. Por isso que tantas vezes a gente se sente tão inadequado aqui na terra, tão perdido, tão longe, tão distante, não sabe o que fazer, não sabe por que está envolvido nesse trabalho, não sabe por que está envolvido nessa missão. O fato é que nos falta vida com o Senhor. Me falta vida com o Senhor. Nós precisamos buscar mais a Deus, irmão. Enquanto nós não buscarmos mais a Deus, enquanto nós não nos debruçarmos na oração, na palavra, tenha certeza, a gente não vai desfrutar dessa realidade, desse Espírito nos enchendo e movendo a terra por nosso intermédio, por seu intermédio lá no escritório, lá no hospital, onde Deus queira nos colocar, por nosso intermédio, através desse Espírito movendo no coração da gente. Quando foi lido o texto no capítulo 1, logo no início do culto, diz que esses irmãos estavam aguardando a promessa de Deus. Eles estavam orando. Havia ali no início, em Atos, 120 pessoas orando, aguardando a promessa de Deus. E o Senhor vem. A Bíblia diz que esses homens cheios do Espírito proclamaram o Evangelho. E a igreja ali, 3.000 pessoas. E o texto conta a narrativa de como esses irmãos viviam. Pouco depois, 5.000 pessoas. Pouco depois a igreja vai se expandindo pela terra, as viagens, a igreja sendo plantada, não só através de Paulo, mas até por irmãos que estavam aqui no Pentecoste, recebendo o Evangelho. Deus estava fazendo a sua obra por intermédio de gente que estava buscando o Senhor. Parece repetitivo falar isso. Talvez, quando se fala isso, quando a gente ouve isso, um sermão, no estudo, traga um certo peso, traga uma certa dificuldade, porque você sempre vai dizer, sempre vai reconhecer que não está buscando o Senhor o suficiente. Eu sou assim, sempre eu tenho visto, rapaz, eu não estou buscando o Senhor, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a buscar o Senhor na palavra, eu preciso aprender esse negócio. Eu não estou falando, estou olhando para esse texto para pensar numa certa obrigação, porque não é isso que a Bíblia revela para mim. O que a Bíblia diz é que havia no coração, e que há no coração do crente, do discípulo, um desejo, uma sede, uma fome, um anseio por conhecer mais a Deus, porque quem diz isso para mim não é a minha consciência, quem diz isso para mim não é uma regra da igreja ou do grupo, não é um compromisso que eu fiz. Quem diz isso para mim é um Espírito que habita no meu íntimo, dizendo: eu posso ser cheio, eu quero encher você, eu quero tomar a sua vida, a gente desfrutar aqui na terra de toda a plenitude do Senhor, para viver a missão de Deus. Porque esse respeito, primeiramente, ao nosso caráter, à nossa identidade, ao nosso caminho com Deus. Tenho conversado com tanta gente e, certa maneira, certa feita, alguém jovem disse para mim assim: eu não leio a Bíblia. Eu perguntei, você lê a Bíblia? Tem lido a palavra? Ele disse: eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Quando eu estava trabalhando no campo do Vila com o pastor Elinho, nós trabalhávamos com pessoas semi-analfabetas, algumas, que se levantavam para ler a palavra com tanta sede, que não tinha nem vergonha de soletrar as sílabas com tanta dificuldade. Escuto de tanta gente que está na universidade, que está trabalhando, que não lê a Bíblia,
estudou numa boa escola, que tem uma boa formação, mas que não lê a palavra, não deseja andar com Deus lá em casa, lá no íntimo, naquele secreto do quarto. Porque eu não gosto de ler. Eu lembrei de uma história que o pastor Ronaldo Lidório contou lá entre os Concombas, na África, quando a igreja estava se fortalecendo, crescendo, sendo plantada numa aldeia, e ela já estava se expandindo por outras aldeias. Mas aí os crentes vinham das outras aldeias para ouvir a palavra ali naquela aldeia, na aldeia principal. E uma certa senhora, ela andou 4 dias, se não me engano, foram 4 dias, ou 5, para ouvir a palavra. E durante aquela que foi caminhando, os 4 dias, passou ali alguns dias na aldeia principal, e eles precisavam memorizar 10 versículos. E todos memorizavam os 10 versículos. E foram todos embora para a sua aldeia, porque eles não tinham a Bíblia, não tinham a palavra do Senhor aqui, irmãos. Irmãos, aquela senhora, quando já estava no 3º dia de caminhada de volta para casa, ela esqueceu um versículo. Sabe o que ela fez, não sabe? Ela não pensou 2 vezes, ela voltou até lá. E quando voltou, disse ao pastor Ronaldo que tinha voltado porque ela tinha memorizado 9 e tinha esquecido um versículo. E voltou 3 dias andando pela floresta africana, pela mata, por causa de um versículo da palavra do Senhor. Eu não estou falando aqui de um peso de obrigação, não é isso, entenda. Você é salvo, é discípulo, entenda no seu coração. Estou falando aqui de sede, de fome pela palavra, de alguém que vale a pena andar 3 dias, vale a pena algum sacrifício, vale a pena eu me doar mais, vale a pena eu acordar mais cedo, vale a pena buscar o Senhor, porque no íntimo do coração eu não posso caminhar, eu não posso continuar a minha trajetória de vida sem voltar, sem buscar o Senhor, sem conhecer o Senhor, sem me encher do Senhor. Enquanto nós não levarmos a vida com Deus a sério, tenha certeza, a gente não vai desfrutar dessa bênção que é Deus fazendo a sua obra aqui na terra. Mas o convite e o chamado do Senhor é um só: buscar o Senhor, buscai-o enquanto se pode achar, buscai-o e vivei. Eu vou me revelar, eu serei achado de vós. O convite e o chamado do Senhor é muito claro, para a gente andar com Deus, amar ao Senhor, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, se alimentar do Senhor. Esse é o caminho do crente, por causa dessa identidade no coração. E o Senhor nos enche do Espírito. E o Senhor nos usa, e o Senhor está fazendo a sua obra aqui. Mas aí Pedro se levanta, e aqueles irmãos que alguns estavam indagando, dizendo que eles estavam embriagados, esses galileus, essas pessoas simples estão falando aqui com tanta autoridade, com tanta ousadia. Pedro se levanta e Pedro proclama o Evangelho de Jesus. Isso é uma grande carência nos nossos dias hoje. É a proclamação do Evangelho. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando na igreja, estou falando para mim, o quanto eu preciso desse Evangelho que Pedro pregou. Às vezes a gente pensa que o Evangelho é somente aquelas verdades que foram ditas para eu me converter. Talvez você tenha se convertido num acampamento, e em algum contexto desse, que foi apresentado um plano de salvação, 5 pontos para você se converter, para você se arrepender. E você ouviu aqueles 5 pontos e se converteu. E a partir dali passou a entender o seguinte: que o Evangelho você já entende, porque você já tem no coração. E agora, a partir do momento da sua conversão, o que vai para frente depende de você. O que vai se encaminhar para frente, esse caminho, depende de você buscar o Senhor, depende das suas forças e do seu mérito. E a gente vai cair numa esparrela, a gente vai cair num caminho de morte, um caminho de religiosidade, um caminho de farisaísmo, um caminho que a gente não vai estar conhecendo ao Senhor, mas na verdade a gente vai estar se envolvendo com o nosso próprio coração, cheio de justiça própria, como se nós não precisássemos do anúncio do Evangelho. E diariamente nós precisamos desse anúncio do Evangelho. Diariamente.
A igreja de Jesus, a missão de Deus na terra, através da igreja de Jesus se faz através da proclamação do Evangelho. E essa proclamação não é apenas para quem não conhece a Deus, mas é a proclamação para aquele que conhece a Deus também. É a proclamação para mim e para você, para a gente se alimentar dessa verdade de que o Senhor Jesus encarnou, de que o Senhor Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, de que Ele venceu a morte e os grilhões da morte foram rompidos e a vida pode brotar no nosso coração. Porque Ele ressuscitou, irmão. Nós não podemos mais, nós não devemos mais andar como mortos, como gente que não tem vida, como gente que parece que está anêmico espiritualmente, porque o coração não brota mais para Deus. Jesus ressuscitou, irmão. Em nome de Jesus, se levante no seu lugar. A gente pode andar com isso, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim, Ele é poderoso. Agora fala a verdade, você conversa com um crente e o cara está desanimado. É difícil encontrar um crente animado pela vida do Senhor. Conversa com outro e ele está perdido por aí. Conversa com outro e ele está indo para o mundão. Conversa com outro e está se desviando. Conversa com outro e ele está querendo só ganhar dinheiro. Conversa com outro e não conhece a Bíblia, não conhece nada da palavra do Senhor. Que é isso, irmão? Que realidade é essa que a gente está vivendo? E aí você vai poder se levantar e dizer: eu faço parte de uma igreja missionária, porque tem 70 missionários que a gente participa do sustento. É isso que a igreja de Jesus é, irmão. O fato é que Atos me revela que não. A igreja de Jesus é a igreja que ouve, que vive, que entende o Evangelho de Jesus no seu coração. E esse Evangelho produz a vida de Deus aqui na terra, produz a vida de Deus aqui. Por isso, irmão, em nome de Jesus, quebra essa anemia espiritual. Toma esse antibiótico aí do Senhor. Tanta apatia, falta de vida, falta de avidez pelo Senhor, pela palavra, em nome de Jesus. É o Evangelho, não é o ABC. Timothy Keller, no comentário sobre Gálatas, um livro novo aqui no Brasil, diz que muito crente considera o Evangelho como o ABC. Ou seja, eu já sou crente há 20 anos, eu já conheço o ABC, agora eu preciso partir para outra, eu preciso de outra coisa. Presta atenção, porque na história da igreja de Atos aqui, na história do Evangelho, o Senhor Jesus está proclamando isso o tempo inteiro. Eu morri na cruz, eu amo você, eu venci a morte, eu rompi os grilhões de morte, eu soprei o Espírito para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se levanta, desfruta desse negócio, é a vida de Deus aqui, em mim, hoje. Não é quando eu vou me dedicar integralmente, quando eu vou largar o meu trabalho, não é quando eu vou para um projeto missionário, não é quando eu vou para um instituto bíblico, de jeito nenhum, é hoje. É a realidade da gente, irmão. O fato é que Jesus, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está lá assentado à direita de Deus. A Bíblia diz que Ele está exaltado, de maneira que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está exaltado, irmão. Jesus não está lá no céu precisando de você. Jesus não está lá no céu dependendo da igreja para fazer a sua obra. Jesus não está lá no céu implorando para você de alguma maneira se envolver ou participar. Não é isso a missão, missões, a obra de Deus. Não é isso. Jesus está lá no céu exaltado. Ele está recebendo toda a glória, toda a honra pelos séculos dos séculos. Ele é digno, porque é assim que Apocalipse revela esse Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Ele está exaltado. E esse Jesus exaltado é o Jesus que se revela para nós, porque Ele encarnou, cheio de graça e de verdade. Ele encarnou para que víssemos a glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É esse Jesus que quer se revelar para nós. É esse Jesus que habita em nós. É esse Jesus que quer nos ensinar a respeito da missão de Deus, da obra de Deus. Com a sua doçura, com a sua graça,
muitas vezes com o seu cajado, como um pastor, quer nos corrigir, quer nos trazer de volta para o caminho. É esse Jesus, é o Evangelho que revela esse Jesus. E a igreja, ela cresce, a igreja se desenvolve, a missão de Deus acontece à medida que nos apegamos a esse Evangelho. Se você for olhar um pouco para o contexto das igrejas hoje no Brasil, você vai ver que tem muita gente querendo fazer igreja. Vai ter igreja para tudo que é tipo, vai ter igreja para tudo que é gente, para tudo que é pensamento teológico, para tudo que é visão. Tem igreja de gente que acredita que Deus abençoa o casamento homoafetivo. Vai ter igreja para tudo que tipo de gente. Igreja para pessoas que acreditam que a igreja está morta, que não existe mais a igreja, são desigrejados. Coisa incoerente essa, não? A igreja para gente que é desigrejado, a igreja para atender, para convidar você, para ouvir uma boa mensagem, para você sair com o ego cheio lá, para viver a vida aqui na terra. Igrejas para proclamar não o Evangelho, mas um pensamento positivo. Igreja para dizer para você que se você der o dízimo, vai receber em dobro, você vai ser vitorioso, porque vai melhorar no emprego, vai melhorar no salário que recebe. A igreja de todo tipo hoje, que nós precisamos, irmãos, é do Evangelho de Jesus em nosso contexto, em nossos relacionamentos, em nossa igreja. É interessante que um grande engano no nosso coração, enquanto nós queremos ver a igreja crescer, ver a igreja se desenvolver, enquanto nós tentarmos fazer a igreja crescer, enquanto nós olharmos para a igreja somente, enquanto olhar para as estratégias, olhar para os formatos, olhar para essas coisas, parece que as coisas não andam, que a vida de Deus não está se desenvolvendo. Mas à medida que nos voltamos para a palavra, à medida que nos voltamos para a oração, a igreja de Jesus se desenvolve, cresce, amadurece, porque é o Espírito que passa a brotar, passa a dizer lá no íntimo do meu coração que eu preciso de Deus, que eu posso andar com Deus, que eu posso ser usado por Deus, que eu posso abençoar pessoas aqui na terra. Enquanto nós quisermos construir o reino, construir a igreja, construir o nosso sonho, a gente não vai desfrutar. Mas enquanto o nosso coração se voltar para o Evangelho, para a palavra, abrir, compartilhar, voltar o coração a essa verdade maravilhosa de que o Senhor ressuscitou e a sua vida pode trazer vida para mim. Para mim, tão triste, tão pecador, tão miserável, com tantos pensamentos terríveis, Deus pode trazer vida para mim. Essa é a proclamação do Evangelho. Quando você já deve ter ouvido alguma pregação do John Piper. John Piper fala muito sobre ter um coração satisfeito em Deus. Você já ouviu, não foi? Ter um coração satisfeito, pleno em Deus. Deixa eu dizer para você que quando olhamos para o Evangelho, é verdade que nós precisamos nos satisfazer no Senhor. Ter o coração pleno, completo no Senhor. Mas o grande escândalo não é isso. O grande escândalo é que Deus olha para mim e vê o Senhor Jesus e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso que Paulo disse que o amor de Cristo constrange o coração, porque Ele morreu por mim, para eu não viver mais para mim, mas para ver por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Esse é o grande escândalo do Evangelho, no qual Deus se satisfaz, Deus olha para mim e me chama de filho por causa de Jesus. Esse é o Evangelho que constrange o meu coração. Deus prova o seu amor, morrendo por mim, ainda pecador, Deus me ama. Pedro se levanta, proclama esse Evangelho e chama as pessoas ao arrependimento. Chama as pessoas a voltar a se entregar a esse Evangelho. Deixa eu ser ousado com essa palavra de Pedro. Volta para o Evangelho, irmão. Eu quero chamar você a se voltar novamente para esse Evangelho, para essa vida de Deus. Talvez você esteja aqui e nunca conheceu esse Evangelho. Em nome de Jesus, ouça, creia, arrependa-se, busque o Senhor. É esse o Evangelho. Deus ama você, Deus mandou o seu Filho na cruz, Ele ama você, Ele quer usar você aqui na terra, Ele quer nos chamar de filhos amados.
a gente pode clamar ao Senhor. Abba, Pai, é o nosso Pai, é o nosso querido Deus. A gente pode se relacionar com o Senhor e ter um coração satisfeito em Deus por causa desse evangelho. A igreja proclama, a igreja vive, a igreja entende, a igreja, esse evangelho brota no coração. Não é o discurso que faz isso, não são as programações da igreja, não é a ferramenta que seja utilizada, mas é o evangelho de Jesus. Jesus mesmo falou que as ovelhas dele ouvem a voz e seguem. Esse é o poder do evangelho. E aí o texto conclui falando da igreja. Se fosse um texto escrito por algum líder desses que falam sobre igreja hoje em dia, alguns deles, talvez começaria o texto de forma contrária. Começaria o texto dizendo para a gente, mostrando para a gente aquela igreja, como ela vivia, e dizendo para a gente assim: se você fizer isso ou aquilo, você vai poder desfrutar dessa bênção. Se você seguir esse passo, você fizer esses 7 passos, fizer essas 7 alianças, se você fizer isso e aquilo outro, você vai desfrutar dessa realidade, como uma visão pragmática. Mas o texto está dizendo para nós que aquilo que ele relata, aquilo que é narrado a partir do versículo 42, não é de jeito nenhum uma coisa que as pessoas estavam tentando fazer, estavam lutando para fazer, estavam se esforçando para fazer. O texto relata que a partir do versículo 42, o que estava acontecendo era algo natural, porque era promovido pelo Espírito e era promovido pelo Evangelho de Jesus. Era natural, irmão. Não posso olhar para esse texto e pedir a você, por favor, venda os seus bens, por favor, venha para uma programação da igreja para ter comunhão, por favor, ore, por favor, venha para a reunião de oração, por favor. Não é isso exatamente. Mas eu olho para esse texto e quero voltar o coração à essência. A gente precisa se voltar para o Evangelho, se voltar para o Espírito que habita em nós, porque isso é consequência direta e natural de uma vida no Espírito e de uma vida centrada no Evangelho de Jesus. A igreja vive, a igreja é vibrante, a igreja é adoradora, a igreja quer Deus. Por isso que diz que eles perseveravam. Não é a ideia no texto aí de perseverar, alguém que está lutando, que está se esforçando como que numa obrigação. Eu vou perseverar, eu não aguento mais orar, mas eu vou perseverar. Não é isso a ideia. A ideia é de alguém que está com sede, alguém que está desejoso, porque é o que é produzido no íntimo do coração. Essa igreja vibrante é fruto do Evangelho e do Espírito. E essa igreja vibrante, é a partir dessa igreja vibrante em Jerusalém, que a missão de Deus passa a ser feita naquela região toda, até os confins da terra daquela época. É a partir dessa igreja aí, vibrante por causa do Evangelho e do Espírito. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Eles perseveravam, ávidos, havia sede pela palavra do Senhor. Eles perseveravam na comunhão. A gente entende muito mal essa palavra comunhão. Você pode pensar que comunhão é estar junto. Há muito crente confundindo comunhão com entretenimento. E o entretenimento se torna um ídolo, porque não abençoa, não edifica o crente. Há muitos relacionamentos na igreja que não edificam, que a gente chama de comunhão, mas não é comunhão coisa nenhuma, porque não está me edificando. Não me leva para Deus, me leva talvez para um entretenimento, talvez para uma boa risada, mas não me leva para Deus. A comunhão do Senhor no nosso meio nos faz crescer. Quando eu digo crescer, é crescer na palavra, é crescer em humilhação, é crescer em amor, em paixão pelo Senhor. Essa é a comunhão. Presta atenção, irmão, em nome de Jesus, porque essa não é uma avaliação de fora, não é uma avaliação externa, essa pode ser uma avaliação do Espírito no meu coração. O texto está dizendo que não é que a gente tem que refazer, talvez a gente vai refazer uma amizade, talvez a gente vai tomar uma atitude, um comportamento diferente hoje, uma decisão hoje ainda, mas o texto está me dizendo que o que eu preciso antes de tudo é me arrepender, é me converter, é me voltar para o Senhor, para o Espírito e para o Evangelho, onde a comunhão ela acontece. Porque pessoas que estão vivendo no Espírito e no Evangelho vão abençoar. Vão abençoar.
Onde Deus colocar vai abençoar. Na escola, você estuda lá no ensino médio, fundamental, Deus vai usar você, você vai abençoar lá, por causa do Espírito e do Evangelho. Onde Deus nos colocar. Diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam também nas orações. O texto aqui não está falando, a ideia não é de gente que estava tendo que orar, tendo que partir o pão, mas à medida que viviam a vida aqui na terra, desejavam celebrar a vitória de Cristo na cruz, através do partir do pão na mesa do Senhor. Desejavam orar, não para receber uma bênção, não para que seja cumprido aqui na terra o desejo do meu coração. Não é orar porque a situação está preta, porque o meu dinheiro está acabando, porque eu estou cheio de dívida, porque o meu casamento está se acabando. Não é orar nesse sentido, mas é orar porque a gente quer se relacionar com o Senhor. Orar para conhecer a Deus, orar para ter um relacionamento sério com Deus. Por isso que Jesus coloca a oração nos seguintes termos: vai lá no quarto, no íntimo, no secreto, fecha a porta. É lá. Não são vãs repetições. Não é uma oração como aquela do fariseu e não passa do teto, porque ele orava de si para si mesmo. Mas é uma oração de alguém que quer conhecer Deus, porque foi alcançado pelo Evangelho de Jesus e é movido pelo Espírito. Deus está fazendo isso. A igreja vibrante é fruto da obra de Deus aqui na terra. Deus está promovendo isso. É um desejo no coração por buscar mais ao Senhor. Eu tenho visto isso, irmãos, aqui em nosso meio. Deus tem despertado pessoas para isso. Deus tem feito a sua obra. Deus tem chamado gente ao discipulado, a um compromisso maior com a oração, com a palavra. Mas eu tenho visto também muitos ladrões da alma, que têm assaltado o nosso coração para nos afastar do caminho do Senhor. Não estou falando para nos afastar da igreja vibrante. Estou falando para nos afastar do caminho do Senhor, da graça do Evangelho de Jesus, da bênção do Espírito de Deus habitando em nosso coração. E a missão de Deus acontece. Você pode ler comigo aí esse texto novamente, a partir do verso 42 até o final. Veja bem o relato, o fruto. A igreja vibrante está vivendo o Evangelho e o Espírito. Leia com força, com atenção. Não está falando aqui o que nós devemos fazer para receber uma visitação do Espírito. Não está falando o que a gente deve fazer para a igreja crescer. Não é isso. Deus está fazendo a sua obra enquanto o seu Espírito nos enche, o Evangelho enche a nossa alma. Deus está cumprindo a sua missão. O relato aqui é uma igreja vibrante por causa dessa obra do Senhor. Diz aqui a partir do verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o que, irmão? Temor ao Senhor. Não é medo de Deus. Não é aqui medo do Senhor, não é isso. Havia um profundo temor, uma profunda reverência, que envolve o pavor da glória de um Deus soberano, que é o Todo-Poderoso. Mas envolve também um desejo por se aproximar dele, por um afeto mais próximo dele, um temor. Diz que havia muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham o que, irmãos? Tudo em comum. Alguém pediu, não, por favor, faz isso, faz aquilo, não. Era natural. O que eles faziam? Era natural, é um agir de Deus. Vendiam suas propriedades. Veja o que eles estavam fazendo ali, dizendo, esse negócio não pertence mais a mim. Vendiam as suas propriedades e davam. Diz o texto, não é isso ou não? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Veja que coisa tremenda esse negócio aqui. É um livrozinho sobre discipulado, acho que da década de 80. Quando eu li já era acho que uma 25ª edição, né? E é o discípulo
Juan Carlos Ortiz. Esse cara era pastor na Argentina e ele conta no livro, que Deus colocou no coração dele para pregar um sermão sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele pregou no domingo naquela igreja esse sermão. Durante a semana, Deus falou para ele pregar a mesma coisa. Você imagine você, domingo que vem, eu vou pregar, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2. A gente vai falar sobre o Espírito, o Evangelho e a igreja vibrante de Jesus na terra. Fala a verdade. De novo. Já ouvi, tem no YouTube. Não aguento mais. Aí ele pregou de novo. Não lembro exatamente por quanto tempo ele pregou, quantos domingos, vários domingos, ele estava pregando o mesmo texto. E a Bíblia diz, o livro diz que aquela igreja foi despertada pelo Senhor, pelo Espírito. E aqueles irmãos foram até a frente da igreja e entregaram os seus bens. Trouxeram ali joias, trouxeram carro, chave, escritura de casa, cartão, tudo eles entregaram ali, dizendo: isso tudo é do Senhor. Glória a Deus, não é não? Vamos fazer isso domingo que vem? Amém? Que é isso, irmão? Aí pode pensar: rapaz, a turma encheu os olhos. Agora a igreja vai crescer. Agora a gente vai fazer missões. Agora a gente vai ter dinheiro. Agora a coisa... Aí quando se reuniram os líderes daquela igreja, em oração, conselho da igreja, os líderes, pastores, presbíteros, dizendo o seguinte: a igreja entendeu o Evangelho. O que a gente vai fazer agora é devolver. Vou devolver o carro, porque você entendeu que o seu carro não é seu, é do Senhor. Amém ou não? Nem assim? Tá demais hoje, viu? Nem assim, irmão. Devolveu ali aquela casa de praia, que eles: essa casa não é sua, você é mordomo dela, você administra, mas ela é de quem? É do Senhor. Devolveu as joias, não sei como foi essa dinâmica de devolução, realmente eu não sei. Aí devolveram os bens que estavam ali, foram trazidos ali à presença do Senhor, dizendo: aquilo não é, isso aqui não é seu mais. Mas preste atenção, que se a gente combinar aqui para domingo que vem, fazer essa grande programação da Igreja das Graças, essa grande coisa, a gente vai para o culto das 6h30, a gente vai entregar todos os bens, vai ser uma bênção. Vai encher o templo, não? Vai lotar. Não é isso, irmão. Isso não é produto de uma estratégia missionária. Isso é produto de uma ação do Espírito e do Evangelho no coração. Porque Ananias e Safira foram à frente da igreja e entregaram ali uma grande quantia de dinheiro. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? E eles morreram. Porque acima do que qualquer valor e de qualquer riqueza, o que Deus quer de nós é o coração. E é no coração onde a igreja de Jesus nasce e acontece. E a Bíblia termina aqui no capítulo 2 dizendo que aquela igreja estava crescendo, se expandindo na terra, porque Deus estava acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Você consegue visualizar isso ou não? Eles louvando a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo, e Deus ia acrescentando à medida que a vida passava, à medida que a dinâmica ia se desenvolvendo. Deus estava acrescentando, Deus estava salvando gente, Deus estava atraindo as ovelhas de Jesus, que foram escritas no livro lá antes da fundação do mundo. Deus estava atraindo e salvando, como um processo dinâmico de uma igreja vibrante, por causa do Espírito, por causa do Evangelho. Mas como é que está o nosso caminho com o Senhor? Eu não estou querendo perguntar se você está fazendo tudo certinho,
você está vindo para a igreja, você está fazendo, sei lá, aqueles 30 minutos de devocional, você está frequentando um pequeno grupo, todas essas coisas fazem parte do nosso caminho com Deus. Eu estou querendo trazer para mim, trazer para nós, a perspectiva aqui do coração, é da essência. O quanto o meu coração está vibrando pelo Evangelho e pelo Espírito de Deus. O quanto esse negócio. O quanto você quer Deus, irmão. O quanto você quer experimentar hoje, essa semana, o agir de Deus na vida da gente. Ali na presença de Deus no meu quarto, na minha casa, na palavra, no trânsito, no trabalho, ver Deus fazendo a sua obra aqui na terra. À medida que o nosso coração vai se aproximando do Senhor, os nossos olhos vão se abrindo e a gente passa a contemplar o que Deus está fazendo de uma maneira mais viva, mais vibrante. A gente pode abrir mão dessa anemia, uma apatia, essa morte do coração e buscar o Senhor. Pode ou não, irmão? Porque o Espírito habita em você. Porque é o Espírito quem nos enche com a glória do Senhor. Vamos orar. Não sei como você ouviu o sermão, como está o seu coração, mas eu quero o Senhor, porque esse sermão de verdade foi pregado para mim. Isso não é conversa de jeito nenhum. Foi pregado para mim, eu quero o Senhor. Talvez seja tempo de se arrepender, dizer: Deus, restaura a minha vida está uma desgraça, de pecado, de iniquidade, tão envolvido num lamaçal de pecado, distante do Senhor. Deus, resgata-me. Talvez Deus queira revelar a sua graça a um coração legalista, que olha para si e diz: eu estou bem, eu sou justo, eu não preciso de nada, mas na verdade nós precisamos do Senhor. É essa graça que nos abraça e nos conduz para a presença de Deus, para o Evangelho de Jesus, para o Espírito, para andar com o Senhor. Você de alguma maneira quer responder positivamente para o Senhor assim, dizendo: Deus, eu quero voltar, eu quero o Senhor, eu quero crescer mais, eu quero desfrutar mais do Teu Espírito, da Tua Palavra, da oração. Eu quero essa semana andar com o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero desfrutar da presença de Deus. Deus, converta o meu coração. Eu quero, Senhor, não quero mais viver nessa anemia, nessa apatia espiritual. Deus, converta, alcança o meu coração, Senhor. Sopra o Teu Espírito em minha vida. Você pode orar aí no seu coração. Deus, sopra o Teu Espírito sobre a minha vida. Clame no seu coração ao Senhor. Sopra no meu íntimo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos. Glorifica o Teu nome. Ó Deus, o Senhor conhece o mais íntimo do coração. O Senhor conhece os nossos caminhos maus. Não são aqueles que estão sendo vistos pelos outros. Aqueles do coração. O Senhor conhece, Deus, nós queremos aqui na Tua presença nos arrepender e Te pedir: Senhor, converta-nos a Ti. Nós queremos, como igreja local, igreja salva, remida pelo sangue de Jesus. Deus, queremos clamar ao Senhor: Pai, sopra o Teu Espírito sobre nós, aviva o nosso coração. Nós estamos Te pedindo aqui, Senhor, para que a igreja cresça, a igreja viva isso, viva aquilo. Nós estamos pedindo ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, sopra o Teu Espírito, Senhor. O Evangelho vivo de Jesus, Deus, a Tua graça revela, Senhor. Dá-nos fome, sede, Deus, em nome de Jesus. Queremos ver o Teu agir, a Tua obra sendo feita através da nossa vida. Nós precisamos tanto, Senhor, nos voltar para Ti, levar a vida do Senhor a sério. Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que são Teus, que estão aqui, o Teu povo, Senhor.
Traz para uma intimidade maior. Leva-nos, Senhor, para uma intimidade mais próxima, mais profunda com o Senhor, com a Tua palavra e com a oração. Livra-nos dos ladrões da nossa alma. Leva-nos, Senhor, para Ti mesmo, Pai. Para a Tua glória, Senhor. E usa-nos. Deus, estamos aqui de pé dizendo ao Senhor: converta-nos, restaura-nos e usa-nos, Pai. Para que a glória, o tesouro do Evangelho poderoso, ministrado em nós, vasos de barro, seja para a glória do Teu nome, Senhor, todos os dias, nas mínimas coisas, para a glória do Senhor, integralmente para o Senhor, em nome de Jesus, a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.